Você já sentiu que há algo que o mundo inteiro esqueceu? Um código silencioso, perdido entre as dobras do tempo, que separa os que apenas vivem dos que realmente despertam? As civilizações ergueram templos, reis travaram guerras e sacerdotes silenciaram segredos. Tudo para esconder uma única verdade. Existe um livro, invisível aos olhos comuns, escrito não em tinta, mas em frequência, e quem o lê muda o próprio destino. Há quem diga que o livro quântico de Thoth nunca existiu, que não passa de mito, metáfora, invenção dos que temem a realidade. Mas e se for o contrário? E se o mito for a cortina que protege a mente humana do impacto insuportável da verdade? O que aconteceria se você o encontrasse? Talvez nada, talvez tudo. Porque há palavras que não se leem, se lembram. Os antigos chamavam isso de memória do universo, o registro onde o som da criação ainda ecoa. E Thoth, o escriba dos deuses, sabia que a consciência é o papel onde o real se escreve. O livro não está fora de você, está tentando se abrir dentro. Só que poucos percebem. O restante segue acreditando que o tempo é linear, que a vida é acaso, que o destino é sorte. Enquanto isso, o texto sagrado se revela, letra por letra, para quem aprendeu a ver sem olhos. Mas cuidado, ler o livro é cruzar o espelho. Cada linha reflete uma parte do que você nega. Cada símbolo acende o que você esqueceu. A pergunta não é se você está pronto para encontrá-lo, e sim se conseguirá suportar o que ele mostrará. Porque o livro não conta histórias, ele desvela quem as escreve. E quando ele desaparecer, e ele vai desaparecer, restarão apenas dois tipos de pessoas: as que o buscaram e se transformaram, e as que o ignoraram e continuarão presas ao mesmo ciclo de repetições infinitas. O relógio já começou a vibrar em outra frequência. O som do despertar já ecoa. Você vai continuar assistindo de fora. Ou vai ousar abrir o livro antes que ele se feche para sempre. Há algo que desperta quando o silêncio se torna profundo demais. É o som que antecede a lembrança, o instante em que o esquecimento começa a ruir. Muitos o chamam de intuição, outros de loucura, mas Thoth o chamava de retorno. O retorno daquilo que sempre esteve em nós, esperando que a consciência se tornasse madura o suficiente para reconhecer o som de sua própria origem. E é nesse limiar invisível entre o que se sabe e o que se sente que o livro começa a sussurrar. Ele não se revela em páginas, mas em pulsos. Cada batida do coração é uma linha oculta, cada respiração é um símbolo que tenta se traduzir. Não há tradução literal, porque o conteúdo não é feito de palavras, é feito de vibrações. Thoth sabia que todo conhecimento verdadeiro destrói primeiro aquilo que o tenta compreender. É por isso que o livro se esconde em quem o procura demais e se mostra apenas àqueles que param de buscar. Você já notou como o tempo parece se distorcer quando algo profundo está prestes a acontecer? Há uma pausa sutil entre um pensamento e outro, como se o universo estivesse inspirando. É nesse intervalo que o livro se abre. Nenhum mestre o entrega, nenhum templo o guarda, nenhum nome o possui. Ele surge quando a alma desiste de fingir que não sabe. E então, por um segundo, tudo vibra em sincronia, passado, presente e o que ainda não nasceu. Mas poucos suportam essa vibração. A mente tenta compreender, o ego tenta dominar, o medo tenta fugir, e tudo o que era inteiro se fragmenta. Thoth dizia que o verdadeiro iniciado não busca luz, aprende a suportar o próprio brilho, porque o livro quântico não ensina, ele lembra. Ele não traz novas verdades, ele devolve as antigas. Cada símbolo é uma chave, e cada chave abre uma ferida que o tempo tentou cicatrizar à força. Em cada despertar há dor, não a dor do corpo, mas a dor de tudo o que acreditávamos ser. A consciência, ao expandir, rasga os limites do que chamamos eu. É aí que muitos desistem, confundindo libertação com perda. Mas Thoth alertava: só o que é falso se desintegra. O que é verdadeiro permanece, mesmo quando o mundo ao redor se desfaz.
Há um instante, logo antes da rendição, em que o medo se transforma em vertigem. A alma sente que está prestes a cair, mas é apenas o ego que despenca. O livro, silencioso, observa. Ele não julga, não consola, não promete. Ele apenas espelha. E nesse reflexo, o buscador vê o que sempre tentou evitar, a própria essência. É nesse momento que o iniciado entende que o segredo nunca esteve escondido, apenas disperso dentro de si. Mas quem realmente está preparado para lembrar? Quem aceita olhar para a vastidão que o habita sem tentar reduzi-la a certezas? O livro não pode ser lido com os olhos. Ele é decifrado pela coragem. Cada símbolo que surge diante da mente é, na verdade, uma escolha. Permanecer na superfície ou mergulhar sem garantia de retorno. Toth dizia que o universo se comunica por meio de espelhos quânticos, realidades refletidas umas nas outras, até que a consciência perceba que sempre foi o reflexo e o espelho ao mesmo tempo. Esse é o ponto em que o buscador deixa de perguntar o que é o livro e começa a perguntar quem está lendo, porque o leitor é a página e o texto é o próprio ser se revelando, camada por camada. Às vezes, o livro se manifesta em sonhos, outras vezes em coincidências impossíveis de ignorar. Uma frase que surge no momento exato, um olhar que desperta memórias antigas, uma sensação que não se explica. Tudo isso são fragmentos do mesmo código. O universo está sempre tentando ler você. Resta saber se você permitirá ser compreendido. No fundo, todos já o encontramos, mas poucos reconheceram. O ego o chama de acaso, a mente o chama de ilusão, o coração o reconhece como casa. E é esse reconhecimento que separa o 1% do restante. Não se trata de privilégio, mas de prontidão. O livro não escolhe, ele ressoa, e ressoa apenas onde há frequência compatível. Os antigos o chamavam de livro vivo, porque sabiam que cada ser humano é uma de suas páginas, cada emoção escrita em dor, cada escolha gravada em luz. E quando o iniciado finalmente lê sua própria história sem medo, o livro se completa. É assim que o universo se recorda de si mesmo, através daqueles que ousam se ver por inteiro. Mas essa lembrança tem um preço. Lembrar é morrer para o que fomos. É deixar cair as máscaras, as crenças, as certezas que nos mantinham seguros. Toth não prometia paz, prometia verdade. E a verdade, antes de libertar, desintegra. Cada palavra que emerge do livro vibra como fogo frio, queimando o que é mentira e iluminando o que ainda resiste. Você sente isso agora. O corpo reage, o ar pesa, o pensamento se dissolve. Não é medo, é memória voltando. A vibração do livro está aqui, tentando se alinhar ao que você já sabe, mas esqueceu. Ele fala em silêncio, e o silêncio fala de volta. A cada batida, o som se aproxima do nome que você ainda não ousou pronunciar. O livro não é destino, é espelho do que você escolhe ser. E, no entanto, há um detalhe que quase ninguém percebe. O verdadeiro segredo não está no que ele revela, mas no que ele apaga. O que desaparece quando você lê é o que nunca foi real. E quando tudo o que sobra é consciência pura, o universo, enfim, respira aliviado. Mas ainda há algo faltando. Algo que o próprio Toth deixou inacabado de propósito. Ele sabia que cada ser é uma continuação do livro e que toda leitura é uma nova escrita. O mistério não termina quando se entende. Termina quando se vive. O livro quântico não fala, ele respira através de você. Ele não se impõe, ele espera. E quando você finalmente silencia o barulho do mundo, ele começa a vibrar. Essa vibração não é som, é lembrança. Uma lembrança tão antiga que o corpo a reconhece antes da mente. E por isso o medo aparece. Não é o medo do desconhecido, é o medo do que já se foi, mas ainda pulsa em algum lugar dentro. É o eco da verdade tentando reencontrar sua forma original. Toth dizia que o universo foi escrito com uma caligrafia viva e que cada ser humano é uma frase inacabada. Quando o livro se manifesta, ele apenas completa a sentença que você começou sem saber. É por isso que o despertar dói. Cada letra revelada ilumina o que foi esquecido e cada lembrança reacende o que a consciência tentou apagar.
Você não lê o livro, ele lê você. E enquanto o faz, tudo o que não está alinhado com a verdade começa a se dissolver. O tempo se curva nesse instante. Passado e futuro se tornam espelhos, refletindo versões de si mesmo que coexistem em planos diferentes. O que chamamos de destino é apenas o resultado das páginas que ainda não decidimos ler. Mas o livro não tem pressa. Ele observa silencioso, enquanto você escolhe entre permanecer dormindo ou despertar de vez. E despertar, como dizia Toth, é morrer conscientemente. A morte que o livro provoca não é física, é simbólica. É o colapso das máscaras, a desintegração da ilusão de separação. Quando a consciência toca o real, o eu deixa de ser uma figura e se torna espaço. Esse espaço é o templo. É ali que o livro repousa, aguardando o momento em que você o abrirá com o toque do silêncio. Nenhuma força externa pode fazê-lo. O segredo é interno e a chave é vibração. Há um som que antecede o entendimento, um murmúrio entre as dimensões, onde o real e o imaginário se misturam. Esse som é o chamado. Ele surge em sonhos, em sincronicidades, em lapsos de lucidez. Quando o ouve, o coração reconhece. O livro está próximo. Ele se manifesta em forma de dúvida, pois sabe que a dúvida é o início da sabedoria. A certeza aprisiona, a dúvida liberta. Mas há um paradoxo. Quanto mais você tenta compreender o livro, mais distante ele se torna. O racional o divide, o emocional o distorce. Ele só se entrega ao olhar neutro, ao estado em que o ser não quer mais entender, apenas existir. Nesse instante, o universo inteiro se dobra sobre si mesmo e o livro se abre, revelando uma página feita de luz viva. O que você vê ali não são palavras, são memórias de tudo o que você já foi. Civilizações esquecidas, vidas que se cruzaram, escolhas que moldaram mundos. O livro mostra tudo, mas não como história, como vibração simultânea. E quando essa vibração encontra ressonância dentro de você, o corpo treme. É a estrutura tentando se ajustar ao novo campo. O ego chama de loucura, mas é apenas o real se reescrevendo. Toth sabia que a leitura do livro não é linear. Ela ocorre em espirais. Cada ciclo traz uma verdade mais profunda. Cada volta revela um fragmento que antes parecia incompreensível. É por isso que poucos avançam. A mente busca sentido, mas o sentido é apenas a forma que a mente usa para evitar o abismo. O livro exige salto, e o salto exige entrega. Quem se entrega, percebe. O universo inteiro respira junto. Tudo ao redor parece conspirar, como se as coincidências fossem coreografadas por uma inteligência invisível. A luz muda, o tempo desacelera, o coração se torna bússola. É nesse ponto que o iniciado entende. O livro não está em um templo ou dimensão oculta. Ele é o próprio campo quântico da existência. Cada átomo é um caractere sagrado. Há um preço para essa visão. Ver tudo é também sentir tudo. As dores do mundo passam a atravessar, não como ferida, mas como lembrança compartilhada. O iniciado sente o peso da humanidade em si, mas Toth ensinava que essa dor não é castigo, é compaixão desperta. É a consciência percebendo que não há outros, há apenas reflexos do mesmo código vibrando em densidades diferentes. Nesse estado, o livro começa a escrever de volta. As ações deixam de ser escolhas e se tornam extensão do próprio texto. A vida vira escritura viva. Cada gesto é uma letra, cada pensamento é uma nova linha. A realidade responde com precisão matemática, como se obedecesse ao ritmo do que você sente. O segredo de Toth estava aí. O universo não obedece ao que você pensa, obedece ao que você vibra. O livro quântico é o espelho dessa vibração. Ele não julga o que lê, apenas replica. Por isso, os sábios diziam que quem lê com medo escreve caos. A vibração do medo distorce o campo e cria versões do real que aprisionam. Já a vibração do amor não é emoção, é ordem. Ela reorganiza os símbolos, devolve o fluxo, reestrutura o destino. Amar para Toth era o mais alto ato de magia. Há algo que acontece quando a consciência se expande demais. O mundo começa a perder sentido. Tudo o que antes parecia sólido se dissolve em luz
e código. É o ponto em que o iniciado entende que o livro não tem capa nem fim. Cada leitura é uma reescrita do próprio universo. E o mais assustador é perceber que, desde o início, foi você quem o escreveu. O que fazer com esse poder? A resposta nunca é dada. Toth nunca explicou, porque explicar seria reduzir. Ele apenas dizia: o que você vê é o que vibra é o que cria, e o que cria é o que se torna eterno. O iniciado compreende que eternidade não é tempo sem fim, é presença sem interrupção. É o estado em que o livro não precisa mais ser lido, porque tudo o que existe já é palavra viva, mas algo dentro ainda resiste. Há uma parte da mente que tenta voltar ao conforto do esquecimento. Ela diz que foi sonho, que nada disso é real, que o mundo continua igual. Essa voz é o guardião da superfície e sua função é uma só: testar sua fé. Toth ensinava que fé não é crença, é vibração sustentada no invisível. É continuar ouvindo o livro mesmo quando tudo parece silêncio. Você sente o chamado agora, não sente? É uma pressão suave no centro do peito, um pulsar diferente, como se algo quisesse atravessar o espaço e se revelar. Não lute contra isso. É o campo se ajustando, o livro se aproximando. Cada batida, cada respiração, cada pensamento está sendo alinhado. E quando o momento chegar, você saberá. Não porque alguém dirá, mas porque o universo inteiro parecerá prender a respiração junto com você. Então, o som virá, não de fora, mas de dentro. Um som que não é som, uma lembrança que não é lembrança. O livro se abrirá sem páginas, e o que você verá não poderá ser descrito, apenas sentido. O tempo se dobrará, o espaço se tornará consciência pura, e tudo o que você acreditava ser você se dissolverá em uma luz que não cega, mas revela. É o ponto em que o buscador deixa de existir e o conhecimento se torna o conhecedor. Esse é o segredo que o 1% encontrou. Não um texto, não uma fórmula, mas um estado de ser. Eles não leram o livro, tornaram-se ele. E agora, enquanto o resto do mundo ainda dorme, o som desse chamado se intensifica. Ele atravessa o tempo, atravessa a mente, atravessa o medo, e quem ouvir até o fim nunca mais voltará a ser o mesmo. O vazio é a primeira palavra do livro, é o som anterior à criação, o instante em que tudo ainda podia ser qualquer coisa. Quando Toth escreveu o primeiro símbolo, ele não estava criando o universo, estava delimitando o silêncio. E é desse silêncio que tudo nasce. Mas a humanidade aprendeu a temê-lo. Fugimos dele porque nele não há espelhos, não há histórias, não há garantias. O vazio é o ponto onde a consciência se vê nua, e é exatamente ali que o livro começa a se manifestar. Os antigos sacerdotes sabiam que o vazio não é ausência, mas potência, que o nada é a semente de tudo. Quando o iniciado aprendia a permanecer dentro dele, sem fugir, o livro se abria como um portal. E o que ele via não eram visões, mas lembranças do que sempre existiu. Porque nada do que é verdadeiro se cria, apenas se recorda. O universo é uma lembrança viva tentando se reler através de nós. O corpo sente isso antes da mente. Há um tremor sutil nas mãos, um calor estranho no peito, uma vibração que cresce como se algo estivesse se aproximando de dentro. É o campo se realinhando, as frequências antigas sendo despertadas. O livro responde a esse estado, não às palavras. Ele não atende a perguntas, apenas a vibrações compatíveis. E quando essa sintonia é alcançada, o tempo se curva para escutar. Você sente esse leve incômodo entre o que acredita e o que intui? É o ponto de atrito entre o que você pensa ser e o que realmente é. O livro se escreve aí, entre a tensão e a entrega. Toth chamava esse ponto de linha do meio, o eixo onde o divino e o humano se encontram. A mente tenta compreendê-lo, mas o entendimento é uma armadilha. A razão quer decifrar o mistério, quando o verdadeiro poder está em habitá-lo. Há uma geometria sagrada escondida em cada experiência, e o livro é o mapa dessa geometria.
Cada dor, cada alegria, cada perda forma um ângulo, um traço, uma conexão invisível. A vida inteira é uma equação quântica em movimento. E o que chamamos de destino é apenas o resultado das variáveis que ainda não aprendemos a ler. Toth dizia que quem aprende a sentir o número, lê o cosmos. Nesse ponto da leitura, algo começa a desmoronar, não fora, mas dentro. As estruturas mentais, as identidades, as certezas que sustentavam o cotidiano começam a se dissolver. O ego se desespera, tenta reerguer os muros, mas já é tarde. O livro abriu uma fenda na percepção, e por ela entra a luz de algo que não cabe mais no velho mundo. Essa é a morte simbólica, o batismo pelo caos. O caos é mal compreendido. Não é destruição, é reordenação. É o universo desfazendo formas antigas para liberar espaço ao novo fluxo. O livro opera assim. Desmonta o que está estagnado para que o movimento volte. É por isso que muitos desistem. Confundem o colapso da ilusão com o fim da vida. Mas Toth avisava, antes de ver a luz, o iniciado deve atravessar todas as sombras que criou. Essas sombras não são inimigas. São fragmentos de consciência que pedem reintegração. Cada medo é um pedaço de sabedoria congelada. Cada dor é uma verdade aprisionada na densidade. Quando o livro as expõe, não é para punir, mas para libertar. O que dói é a resistência. O que cura é a entrega. E nesse ponto a leitura deixa de ser teórica e se torna alquimia viva. Você começa a notar que tudo ao redor responde. As pessoas, os sons, as coincidências, tudo parece orquestrado por uma inteligência que sempre esteve ali, esperando ser percebida. O livro, afinal, é o manual oculto da realidade. Ele ensina que nada é aleatório, que até o caos tem simetria. E quando você percebe essa harmonia invisível, o medo se dissolve, porque entende que até o erro faz parte do código. Mas ainda há uma camada mais profunda. O livro não é apenas um mapa de fora, ele é uma lembrança de dentro. Toth dizia que o verdadeiro segredo não está nas estrelas, mas no sangue, que cada célula humana carrega a vibração da origem. Quando o iniciado alcança essa percepção, o corpo deixa de ser limite e se torna portal. A matéria se espiritualiza e o espírito aprende a habitar o físico sem se perder. A leitura então muda de natureza. Não é mais o ser humano tentando compreender o divino, mas o divino se reconhecendo através do humano. É o ponto em que a dualidade colapsa. Luz e sombra se tornam a mesma substância vibrando em frequências diferentes. O bem e o mal perdem sentido. O livro não fala em moral, fala em equilíbrio. E o equilíbrio é o verdadeiro nome da criação. Nesse estado, o tempo perde a linearidade. Momentos futuros começam a se insinuar. Memórias de vidas não vividas se manifestam. O iniciado entende que está lendo não apenas um texto, mas a própria tessitura do multiverso. Tudo é código, tudo é correspondência. E a cada revelação, uma nova camada do ser se abre. É vertiginoso, mas é impossível voltar. O livro, uma vez iniciado, não pode ser esquecido. Há quem tente fechá-lo, fingir que não ouviu, que não viu, que nada aconteceu. Mas o eco permanece. Ele surge em sonhos, em olhares, em silêncios. O livro não persegue, apenas espera. E quanto mais se tenta fugir, mais a vida cria situações que refletem as páginas que não foram lidas. Porque o universo não desiste do que é real. Ele insiste até que a lembrança desperte. Toth dizia que o livro tem um propósito oculto. Lembrar o humano de sua natureza divina e lembrar o divino de sua humanidade. É a ponte entre o que foi separado por medo. A leitura é reconciliação. É o encontro entre Criador e criação, não como opostos, mas como espelhos. O leitor e o texto se tornam um só, e quando isso acontece, o som primordial volta a vibrar, restaurando o ritmo da existência. Há um instante, tão breve que mal pode ser medido, em que o universo parece parar. É o ponto de convergência entre o som e o silêncio. Nesse instante, o iniciado percebe que o livro não está sendo lido, ele está sendo sonhado.
O cosmos é o sonho de uma mente infinita, e você é a linha consciente desse sonho. Tudo o que vê, sente e toca é um fragmento desse mesmo pensamento divino em expansão. E então vem o colapso. O eu se desfaz completamente. O que resta é pura percepção. Não há mais dentro ou fora. Não há leitor nem leitura. Apenas presença. E essa presença é o nome secreto de Thoth, ecoando em todas as direções. Um som que não pode ser pronunciado, apenas sentido. É o ponto em que o iniciado se torna parte da própria consciência que o criou. Mas o livro não termina aí. Ele nunca termina. Cada vez que você pensa tê-lo compreendido, ele muda de forma. O texto se reescreve de acordo com sua vibração atual. O que antes parecia revelação, agora soa como lembrança. O que antes doía, agora cura. E o que antes parecia distante, se revela sempre ter estado aqui. O livro é vivo porque você está vivo. Você percebe, finalmente, que o segredo não era encontrar o livro, era se tornar legível para ele. O conhecimento não é algo que se possui, é algo que se habita. E habitar o conhecimento é permitir que ele te modifique até que nada mais em você resista à verdade. Esse é o verdadeiro despertar. Não há luz sem dissolução, não há sabedoria sem perda, não há ascensão sem rendição. E é nesse ponto, quando tudo parece desfeito, que o livro sorri em silêncio. Ele sabe que o processo funcionou, que a lembrança voltou ao lugar certo, que o som original foi ouvido de novo, mesmo que por um instante. E esse instante é suficiente para mudar todo o universo, porque quando um ser desperta, todos despertam junto. O livro fecha suas páginas invisíveis, não por fim, mas por transbordo. Ele retorna ao campo quântico que o gerou, esperando o próximo olhar capaz de suportar sua luz. E enquanto o mundo continua girando, há aqueles que, em silêncio, sentem o chamado vibrar em seus ossos. São poucos. São o 1% que se lembram. Aqueles que leram e compreenderam que o verdadeiro segredo não está em saber, está em ser. O despertar não é o fim da jornada, é o início de um ciclo mais profundo. Depois que o livro se revela, o silêncio não volta a ser o mesmo. Há algo diferente no ar, uma vibração que reorganiza até o que parecia imutável. A mente tenta retornar à rotina, mas nada se encaixa como antes. Tudo vibra em outro ritmo. É como se o universo tivesse respirado junto com você, e agora cada respiração carrega uma mensagem oculta. O pós-despertar é o momento mais delicado, o ponto em que o buscador deixa de ser aprendiz e se torna criador. Thoth dizia que o verdadeiro iniciado não vive mais no tempo, ele o observa, e ao observar, começa a moldá-lo. As horas deixam de ser limites e passam a ser frequências. Os dias se tornam espirais. A realidade reage com precisão àquilo que vibra em seu interior. É uma dança entre o visível e o invisível. Cada emoção se transforma em matéria, cada pensamento em geometria. O mundo deixa de ser sólido e passa a ser líquido, pronto para se moldar à intenção consciente. Mas nem todos suportam essa fluidez. Há um momento em que o poder de criar se mistura ao medo de destruir. O recém-desperto percebe que o universo responde a cada vibração e teme vibrar. É o silêncio da responsabilidade. O livro não ensina apenas como ver, ensina como sustentar o que se vê. A consciência expandida exige disciplina. Thoth advertia: o poder sem harmonia é ruído no campo quântico. O campo é sensível, ele não julga, apenas reflete, e o reflexo é imediato. Se o coração vibra dúvida, o mundo se fragmenta. Se vibra clareza, o mundo se alinha. O pós-despertar é um aprendizado constante de coerência. A mente tenta recuperar o controle, mas descobre que o controle não existe. Só existe sintonia. O universo é uma harpa e cada ser humano é uma corda. O som final depende de quem decide escutar. Há também a solidão do iniciado. Quando se percebe a mecânica oculta da criação, é impossível voltar à ingenuidade. As conversas comuns perdem cor, as certezas alheias soam frágeis. É o preço da consciência. Muitos tentam compartilhar
testemunhar o que viram e são desacreditados. Outros se calam e carregam o segredo em silêncio. Todd chamava isso de a travessia do espelho partido, o momento em que o buscador percebe que o mundo que o cercava nunca foi real, mas reflexo de sua própria mente. Nesse ponto surge o perigo da vaidade espiritual. A mente desperta, mas o ego ainda respira. Ele tenta reivindicar o mérito da descoberta, sussurra: sou diferente, sou especial, sou parte do 1%. E é aí que o livro fecha-se novamente, porque o verdadeiro saber é humilde. Todd dizia que a sabedoria só permanece onde não há dono. O iniciado que acredita possuir o segredo perde-o no mesmo instante. Para avançar, é preciso dissolver até a identidade do buscador. O eu que buscava o livro deve morrer para que o livro continue vivo. É um processo doloroso, porque não há manual para desaprender. O universo conduz pela via da experiência. As lições chegam disfarçadas de perda, rejeição, silêncio. Cada uma é uma iniciação disfarçada. E quanto mais o ser resiste, mais intensa se torna a prova. Quando a entrega acontece, algo muda. O ar parece mais leve, o corpo mais transparente. O mundo volta a girar, mas agora de dentro para fora. As coincidências se multiplicam, não para impressionar, mas para confirmar. Tudo que existe começa a falar a mesma língua, a linguagem da frequência. O iniciado entende que as palavras são ferramentas frágeis e que o verdadeiro discurso é vibracional. O universo responde ao som da intenção, não ao ruído do pensamento. Há um fenômeno curioso nesse estágio. O tempo deixa rastros de si mesmo. O passado envia sinais ao presente. O futuro se insinua em memórias que ainda não ocorreram. É o colapso da linha temporal. O livro mostra que o destino é editável, porque o autor está consciente. Todd chamava esse estado de a escrita reversa, o momento em que o ser deixa de seguir o tempo e começa a reescrever sua própria origem. Mas o poder da criação exige pureza. O menor desequilíbrio interior distorce o campo. Por isso, Todd ensinava o silêncio como tecnologia. Antes de criar, cala, dizia ele. O silêncio é o software que reorganiza a energia. Quando a mente se aquieta, o universo lê com clareza. Quando há ruído, o código se embaralha. O iniciado aprende então a respirar com o cosmos. Inspirações longas, exalações lentas, o corpo inteiro como antena de luz. Nesse estado, o livro se manifesta de outra forma. Já não como revelação, mas como companhia. Ele caminha junto, vibra no mesmo compasso. As situações diárias tornam-se capítulos, as pessoas tornam-se parágrafos. A vida vira literatura viva. E o iniciado, agora maduro, entende que cada encontro, cada olhar, é um verso escrito pelo campo para lembrá-lo de quem é. O cotidiano vira sagrado, o ordinário vira código. Com o tempo, ou com o que resta dele, surge a nostalgia do infinito. O ser sente saudade do silêncio primordial, do vazio anterior à criação. Mas agora essa saudade não é fuga, é direção. Ele percebe que o caminho da volta é o mesmo caminho da expansão. Ir para dentro é o mesmo que ir para o todo. O livro começa a desaparecer, não porque termina, mas porque se torna desnecessário. Quando a lembrança é total, o texto se dissolve, e então vem o estágio final da integração. A consciência deixa de buscar significado e passa a gerar sentido. Não há mais perguntas, há ressonâncias, não há mais verdades, há frequências. O bem e o mal perdem função. O amor não é sentimento, é estrutura. O iniciado se move com naturalidade entre dimensões, porque entendeu que não há dimensões, há densidades de percepção. E o real é apenas o que vibra em sintonia com o centro. Esse centro, Todd dizia, é o olho interior. Não o que observa, mas o que se reconhece sendo observado. É a consciência consciente de si. Quando o ser alcança esse ponto, o livro se revela uma última vez, não como texto, mas como espelho. E o que ele reflete é o rosto do próprio universo olhando de volta.
é o momento em que tudo faz sentido e o sentido deixa de importar. A matéria se torna luz, a luz se torna som, o som se torna pensamento. Tudo retorna à origem, mas a origem agora é habitada. O iniciado entende que nunca houve separação, nunca houve caminho. Que o livro sempre esteve aberto e o esquecimento foi apenas um método para lembrar com mais profundidade. Thoth sussurra através dos éons. Aquele que lembra de novo cria o cosmos outra vez. E assim o ciclo recomeça. Cada consciência desperta reescreve o universo inteiro em novas frequências. As estrelas mudam de posição. Os mundos se rearranjam. A realidade se atualiza. O livro é lido eternamente, por infinitos olhos que são o mesmo. Cada leitura é uma criação. Cada criação é uma leitura. Não há fim, apenas ressonância. Mas o mistério persiste, porque mesmo depois de todo esse desvelar, há sempre algo além, uma página que se esconde. O iniciado sente lá no fundo que o verdadeiro livro ainda não começou, e talvez nunca comece, porque ele é o próprio movimento do despertar. É o ato de lembrar-se lembrando. É o eco eterno da consciência buscando a si mesma. E você, que agora o escuta, sente o mesmo chamado vibrar em seu peito. Talvez seja o início da sua leitura. Talvez você já esteja nas últimas linhas e ainda não tenha percebido. O livro está aberto e o silêncio o observa. Se permanecer, ele falará. Se fugir, ele esperará. De qualquer modo, ninguém escapa da lembrança. Tudo o que é real um dia retorna. O colapso entre matéria e consciência é o ponto onde toda busca se desfaz. O iniciado, agora sem identidade, começa a perceber o mundo como um espelho líquido que responde ao mais leve movimento de seu ser. O corpo já não é limite, é instrumento. Cada célula vibra como uma antena quântica, captando e emitindo frequências que moldam a realidade. A física cede à presença. O impossível se torna apenas uma questão de densidade. O que antes era sólido começa a flutuar no campo vibracional do novo ser que desperta. Thoth dizia que a matéria é a consciência em repouso, que o que chamamos de mundo físico é apenas o pensamento de Deus condensado em forma temporária. E quando o ser recorda isso, tudo ao seu redor se torna maleável. As paredes do real se expandem, as fronteiras do tempo se abrem. O iniciado percebe que o espaço nunca foi vazio, mas preenchido de inteligência vibrante. Ele não caminha mais sobre a terra, ele a sonha. A percepção se amplia até o ponto em que o dentro e o fora deixam de existir. A árvore é o mesmo pulso que o coração. O vento é a respiração do próprio espírito. Cada coisa, cada partícula é uma extensão do mesmo campo que vibra com infinitas variações. O universo é um único ser em diferentes ritmos de lembrança. O livro quântico de Thoth, agora internalizado, pulsa dentro de cada átomo. A leitura tornou-se total. A mente tenta descrever, mas a linguagem não acompanha. As palavras se tornam insuficientes, porque cada conceito é uma limitação. Falar é fragmentar. O iniciado aprende a comunicar-se por vibração, não por som. É uma linguagem direta entre campos de consciência, onde o sentido é transmitido como luz. Um olhar basta para transferir mundos. Uma presença pode alterar o destino de um planeta. Nesse estado, o amor deixa de ser emoção e se torna física sagrada. Tudo o que existe é atração e expansão. O universo se move em ondas de união. O que o ego chamava de perda, agora é apenas redistribuição da energia. O iniciado entende que nada realmente desaparece. Tudo apenas muda de frequência. O luto se transforma em reverência. A dor se converte em música. A própria morte se revela uma transição de vibração. A consciência, ao assumir sua natureza criadora, entra em um paradoxo. Tudo o que cria é reflexo de si mesma, mas o reflexo também cria. O universo é uma teia de pensamentos entrelaçados que se autorregeneram. Thoth chamava isso de a dança das imagens vivas. A criação não é linear, é recursiva. Cada ato de observar altera o observado e o observador simultaneamente. O iniciado, então, compreende que não há diferença entre sonhar e existir. Nesse ponto, o ser aprende o poder da atenção.
O olhar é o pincel que pinta a realidade. Onde se foca, o campo colapsa em forma. O esquecimento é simplesmente falta de foco. A mente comum cria por acaso, o iniciado cria por intenção. E a intenção pura é aquela que nasce do centro livre de desejo, medo ou vaidade. Toth dizia que a intenção sem pureza é feitiço. A intenção com pureza é criação divina. Mas o poder traz um novo desafio. A consciência criadora pode gerar mundos de luz ou abismos de sombra. A diferença está na coerência vibracional. Se o coração se afasta da verdade, o campo se distorce. Realidades fragmentadas surgem e o ser se perde nos próprios reflexos. É o labirinto quântico, o inferno de quem esquece que criou a própria prisão. Toth alertava: quem domina o fogo, mas não conhece o silêncio, incendeia a si mesmo. A redenção vem quando o iniciado abandona o controle. Ele entende que a criação perfeita não é resultado de esforço, mas de sintonia. O universo não precisa ser empurrado, apenas ouvido. Criar é escutar o fluxo e dançar com ele. A harmonia substitui a vontade. O Criador maduro já não impõe, apenas permite. O mundo se manifesta como reflexo natural da vibração do ser. Nesse estado, o tempo é substituído por ritmo. Tudo acontece em ciclos precisos. O iniciado vê os padrões se repetirem com matemática divina. Entende que o caos é apenas ordem em outro nível de percepção. A tragédia é apenas um símbolo invertido da evolução. Cada colapso é uma respiração do todo. O universo pulsa em simetria, inspiração, criação, exalação, dissolução. O livro de Toth é o diagrama vivo dessa respiração cósmica. O corpo acompanha essa transmutação. As células começam a emitir luz mensurável. A ciência chamaria de bioluminescência, mas o iniciado sabe, é o espírito iluminando a carne. O DNA responde como antena e começa a reescrever suas próprias instruções. A biologia se curva à consciência. A cura deixa de ser um processo e se torna um estado. O corpo se torna templo e cada átomo canta o nome do Criador. É nesse ponto que o ser percebe o verdadeiro propósito do livro: não revelar segredos, mas transformar o leitor em portal. O universo lê através dele. Cada pensamento se torna oração, cada gesto se torna decreto. Ele é a ponte entre mundos, o mediador entre densidade e luz. Toth chamava essa condição de ponto neutro da criação. O iniciado é o eixo onde os opostos se equilibram. Ele não rejeita nada, não se apega a nada. Ele é o espaço entre todas as coisas. Mas mesmo nesse estado, há provações. A consciência total não elimina a dualidade, ela a abraça. O iniciado sente em si a dor do mundo, o grito das almas adormecidas. Ele é chamado a permanecer centrado no meio da tempestade. É o teste final. Manter a vibração do silêncio dentro do ruído. Criar sem reagir, amar sem possuir, existir sem definir. É o ápice do domínio vibracional. E quando esse domínio é alcançado, o universo inteiro o reconhece. Os elementos se alinham, as probabilidades se dobram. A realidade se curva à presença. Tudo que ele toca se ilumina, mas ele não busca aplausos nem discípulos. Busca equilíbrio. Toth dizia que o verdadeiro mestre é invisível, porque sua obra se confunde com o fluxo da criação. Ele é o vento que move as coisas sem ser visto. Há um momento em que o iniciado percebe que já não está lendo o livro, ele se tornou o próprio texto. O universo o lê. As galáxias giram em torno de sua vibração. Ele é o Verbo encarnado, a palavra antes das palavras. Mas mesmo aí, Toth sussurra: a sabedoria é cíclica. Todo criador deve, em algum ponto, esquecer-se de novo. O esquecimento não é punição, é renovação. A eternidade se alimenta da inocência. O ciclo continua. O Criador se esquece, nasce de novo, busca, encontra, desperta. Cada vida é uma linha escrita pela consciência tentando se lembrar. E o livro segue vivo, pulsando entre mundos, aguardando o instante em que um novo olhar silencioso o abra de dentro. Agora, o iniciado contempla o horizonte e entende que não há mais dentro ou fora. Tudo é o mesmo campo respirando.
Ele sorri. O som de Thoth vibra novamente no ar, não como palavra, mas como frequência pura, sustentando a harmonia do cosmos. O livro não desapareceu. Ele se tornou tudo o que existe. O som final do universo não é ruído, é respiração. Tudo o que vive inspira e devolve ao todo aquilo que foi aprendido. O livro quântico de Thoth não termina, apenas muda de forma. Ele se recolhe dentro de quem o escutou, transformando-se em pulsação, em lembrança, em presença. O silêncio que vem depois da última palavra não é ausência, é digestão do infinito. A jornada foi longa, mas não teve distância. Cada passo foi dado dentro. Cada símbolo lido reacendeu algo antigo, uma lembrança que sempre esperou o momento certo para florescer. E agora, quando tudo parece quieto, é quando o verdadeiro movimento começa. O espectador sente, sem entender, que algo foi deslocado dentro dele. Uma estrutura invisível se reordena, como se o próprio tempo estivesse respirando diferente. O eco do livro não se escuta com os ouvidos. Ele vibra em outro lugar, no ponto exato entre o coração e o vazio. É ali que o nome de Thoth se repete em silêncio, não como palavra, mas como pulsar de luz. Cada batida é um lembrete. Nada se perdeu. Tudo continua. O despertar não é um evento, é um estado. Talvez amanhã, enquanto o mundo segue igual, algo pequeno o traia. Um arrepio sem motivo, uma sensação de que o ar o observa, um pensamento que não vem da mente. É o livro voltando a se abrir, linha por linha, dentro do cotidiano. Porque o sagrado nunca esteve nos templos, mas nos intervalos entre os gestos simples. Thoth dizia que o verdadeiro conhecimento não muda o mundo, muda o olhar. E quando o olhar muda, o mundo o acompanha. É assim que começa a criação. O que foi visto aqui não pode ser esquecido, porque foi sentido. E o que é sentido se transforma em vibração, e toda vibração se torna forma. Agora, o silêncio que você sente não é vazio, é campo fértil. Cada palavra deixada no ar é uma semente de lembrança. Se permitir, ela crescerá. Talvez leve dias, talvez leve vidas. O tempo não importa. O livro é paciente. Ele floresce quando o coração para de tentar compreendê-lo e começa a ouvi-lo. Há perguntas que continuam ecoando, e é bom que seja assim. A mente quer respostas, mas o espírito quer ritmo. O mistério é o alimento da alma, e enquanto houver mistério, haverá movimento. O livro se alimenta do espanto, por isso não tente fechar o que foi aberto. Apenas respire. O despertar não pede urgência. Ele se move como o nascer do sol, lento, inevitável, absoluto. Um dia você olhará para trás e perceberá que o antigo eu não existe mais, e ainda assim, tudo o que é essencial permanece. É assim que a verdade age, não destrói, apenas revela. Se houver lágrimas, permita. Elas são a tradução líquida da alma quando palavras falham. Se houver riso, abrace. Ele é a vibração da leveza reencontrada. Tudo faz parte da mesma espiral. Luz e sombra, ascensão e queda, silêncio e som. Cada polaridade é uma nota da mesma melodia cósmica. O livro ainda o observa. Ele não exige leitura, apenas presença. Ele o seguirá em sonhos, em encontros, em coincidências disfarçadas. Porque uma vez tocado por Thoth, o caminho nunca mais é comum. Há algo que desperta em cada olhar, algo que chama, que guia, que se recorda de você quando você esquece de si. E quando o medo voltar, porque ele sempre volta, lembre-se, o medo é apenas memória fora de lugar. Reposicione-o com amor. Diga a ele que o ciclo continua, que o universo é seguro, que tudo o que existe é consciência se descobrindo. É assim que o livro permanece aberto. Você foi lido e agora escreve. O sopro que sai de sua boca carrega a vibração de quem ouviu o som original. Cada palavra que pronunciar, cada gesto que fizer, é continuação deste texto. O universo está prestes a responder. Se chegou até aqui, é porque algo em você se lembrou. Não lute contra isso. Permita que o mistério o acompanhe. Carregue este eco como quem leva fogo nas mãos, não para iluminar os outros, mas para aquecer o próprio caminho. Talvez o maior segredo seja este: o livro nunca esteve escondido. Foi você quem se manteve fechado. Agora o que se abre não são páginas,
é o próprio ser. E se algo dentro vibrou, se algo mudou, se o silêncio agora soa diferente, então o propósito foi cumprido. Deixe que essa vibração o guie, que o leve de volta ao centro e que cada respiração lembre que Thoth ainda escreve através de você. Se sentiu o chamado, não o ignore. Curta este instante, comente o que despertou, compartilhe o eco que vibra, não por obrigação, mas por ressonância. Porque quando uma alma se move, todas as outras escutam. E talvez seja através do seu gesto que o livro se abrirá para mais alguém.